Legal. Então a gente vai falar hoje, pessoal, sobre apresentações para startups. E esse aqui é um webinário do ResumoCast for Startups, que é o programa do novo ecossistema do ResumoCast, que reúne founders, empreendedores que estão criando negócios no formato de startup e estão tentando aí colocar sua ideia no mundo, empreender, e conecta eles com o nosso ecossistema de investidores, de parceiros, clientes e outros empreendedores, com os co-founders, para que juntos troquem valor e cresçam. Nosso foco é crescimento. Então, a gente ajuda os empreendedores a crescer as suas ideias. E no Resumo Cast for Startups, o primeiro programa, no meio da pandemia, aí, a gente começa com o Idea Lab. O Idea Lab é um programa que fecha as inscrições agora, 31 de agosto, e serão selecionadas 10 startups para fazer parte do programa. E lá dentro, quem for aí uma das 10 startups sortudas vai poder contar com um workshop da Laís e de outros parceiros nossos, como Tração Online, Growth Hackers, PowerTech, o pessoal da Easy Control, contabilidade, está tudo lá na nossa página. E hoje a gente vai falar, a Laís vai falar um pouco sobre um assunto que é muitíssimo importante e tem em todos os programas de aceleração e está presente na vida de todo empreendedor, que é fazer os pitches, as apresentações, né? Então, o empreendedor sempre está fazendo pitch. Se ele acorda de manhã e não está fazendo algum pitch, ele está fazendo alguma coisa errada. Então, ele está fazendo pitch para convencer os companheiros, se ele é um líder, para convencer os liderados, ele faz um pitch para convencer talvez a esposa, ele faz um pitch para convencer, enfim, ele está sempre ali fazendo pitch, inclusive a venda não deixa de ser um pitch, né? Então, a gente vai falar hoje, eu queria perguntar para a Laís, para a gente começar o nosso bate-papo, qual é a importância, né, desse conceito de apresentação no formato de pitch para startups, que a gente está falando com startups aqui. Fala um pouquinho sobre a tua experiência, Laís, e fala um pouquinho da importância de ter essa forma minimalista e formatada já para apresentar o seu negócio, apresentar o que você faz para o mundo. Legal. O pitch é um tipo de apresentação. Quando a gente fala de apresentação, PowerPoint, a gente tem muito na cabeça aquela ideia das apresentações que a gente via na escola, depois faculdade, enfim, uma coisa um pouco mais acadêmica. E a gente pegou muito essa vibe, né? Tipo, que o slide, ele tem que estar tudo ali escrito, porque depois você vai estudar o slide. Então, desde quando a gente é bem mais novo, a gente usa o slide ali como uma forma de ter uma fonte de estudo, quando na verdade o slide ele é um apoio visual para você ter ali mais informação, para você conseguir reter melhor a informação na verdade. Então, eu acredito muito que o pitch é um tipo de apresentação, mas ele tem algumas particularidades. Algumas coisas ele é tipo exatamente o que é uma apresentação, como se fosse uma apresentação corporativa, e outras eu acredito que ele tenha algumas diferençazinhas aí que a gente precisa adaptar. Aqui no Minimiza, que é a minha empresa, né, de apresentações, a gente fala que a gente cria apresentações sem firulas. E um dos serviços que a gente oferece, de fato, é criar pitch para startups. A gente até criou um serviço dentro do Minimiza chamado Pitch Please, que a gente tem um parceiro, que é o Cadu, que é um grande amigo meu, que é especialista nisso, investe em muitas startups. Então, a gente tem esse know-how aí do Cadu também para fazer pitch para startups. Porque a gente entende que é um caminho muito, muito importante, é um ponto de contato com o investidor que é importante. Você não pode fazer cagada naquele momento, porque senão você vai perder, muito provavelmente você vai perder o negócio. Então, o pitch, o primeiro ponto do pitch é ele gerar um interesse, né? A gente sempre fala, o objetivo final do pitch é fazer a venda, né? É você vender aí uma parte da sua startup, conseguir um investimento anjo, enfim. Mas o primeiro objetivo é despertar o interesse daquele investidor para uma segunda conversa ou para tirar as dúvidas. E foi até daí que surgiu, né, o Elevator Pitch,
que é um pitch de até 60 segundos que você consegue fazer dentro de um elevador. E o objetivo ali não é você sair, você vai chegar ali na cobertura, você não vai, toma aqui 500 mil. Não é Sim. assim, né? É justamente, pô, gostei de você, me dá aqui o seu cartão, Vai para o vamos bater próximo um papo. estágio. Exatamente. Então, o pitch minimalista, que é o que a gente acredita, a gente acha que é importante, por quê? Porque qualquer pitch tem um tempo muito reduzido, né, Gustavo? Então, o pitch aí, geralmente, ele tem entre 5 e 10 minutos no máximo. Então, você tem que gerar esse interesse muito rápido, mas, ao mesmo tempo, você tem que ser impactante e você tem que ser fácil da outra pessoa entender tão rápido, em tão pouco tempo, que você faz. Então, se bem que eu acho que 10 minutos não é pouco tempo, mas muita gente acha pouquíssimo tempo. Para mim é uma exatamente. eternidade. Mas depende para quê, né, Laís? A Laís estava falando que o propósito do pitch de 10 minutos não é, de repente, falar sobre todo o negócio, todos os detalhes, né, das projeções futuras. Não, é levar até o próximo estágio, é conectar com o próximo estágio, assim como o pitch de elevador conecta com o pitch de 10 minutos, depois de 10 minutos possivelmente vai levar a um convite para que você visite um investidor ou tome um café com ele, e aí você vai ter mais 30 minutos. Exato. Então é como se fosse jogar videogame, cada fase vai desbloqueando o próximo nível, entendeu? Exatamente. E você vai dificultando também. Vai dificultando. Mas você tem alguma dica para quem está pensando aí em começar a colocar na sua cabeça o seu próprio pitch? Você indica escrever um texto? Tem gente que gosta, eu já vi que tem vários perfis, tem gente que gosta de escrever e se sente mais confortável escrever um texto, vários parágrafos. Sim. Tem gente que gosta de ir direto na frente de um slide e começar a olhar para o slide e falar. Eu sei que você já falou que não é uma coisa boa escrever no slide e ficar lendo o slide. Fala um pouquinho sobre as dicas de como é que começa essa preparação aí para memorizar e começar a internalizar o seu pitch. Independente se você vai fazer um pitch com ou sem slide, é legal você escrever. Porque uma das formas que o nosso cérebro decora alguma coisa, aquela informação entra na nossa cabeça, é escrevendo. Então, você pode fazer isso no papel e caneta, ou Word, enfim. Mas não lê eu na acho hora que do pitch, escrever né? não lê na hora vai do levar pitch. a folha para ler. Isso, exatamente. Isso nem pensar. É de fato uma preparação. E o pitch, como a gente tem essa limitação de tempo muitas vezes, você precisa estar muito afiado. Então, a ideia é você escrever o pitch e depois treinar aquilo com um cronômetro. Porque assim você vai conseguir eliminar coisinhas que não são tão importantes e focar de fato no que realmente importa. Então, eu sou muito a favor de pitches muito curtos e até apresentações também mais curtas, justamente porque quando a gente tem menos tempo, a gente foca no que é mais importante. Quando a gente tem muito tempo para apresentar, a gente acaba firulando tudo, né? Colocando muita firula. Não, vou botar mais uma coisinha aqui. E, na real, a gente só precisa focar no que realmente importa. Então, eu acho que escrever é um bom ponto. Treinar isso com um cronômetro para você saber exatamente quanto tempo você está levando. E também é legal ter várias versões do pitch. Para o empreendedor, ter uma versão de 30, 60 segundos é legal, porque aí vai para o elevator pitch. Ter uma versão de 3 minutos, ter uma versão de 5 minutos, ter uma versão de 10 minutos. Então, eu acredito que esse seja o melhor caminho para o empreendedor ir construindo o pitch ideal, digamos assim. E o que você recomenda? Quais são as partes essenciais que tem que ter no pitch? As partes mínimas, pelo menos aquilo ali tem que ter. Legal. O pitch ele não tem um roteiro específico, né? Vai variar muito de acordo com a sua necessidade, com o estágio da sua startup. Mas eu tenho aqui até anotei aqui uma estrutura que eu curto bastante. Então eu gosto muito de começar o pitch com uma frase de efeito, algo que faça uma pergunta para quem está te assistindo.
Você depois entra com um problema. Qual problema você encontrou? Eu acho que o empreendedor, o startupeiro é um grande resolvedor de problemas. Então, qual problema você quer resolver? Depois você entra em mercado. Como que está esse mercado que você está querendo resolver esse problema? Quanto ele movimenta? Usuário, perfil, etc. Depois você entra na solução, ou seja, o que você está propondo para resolver esse problema, que aí de fato entra a sua startup. E aí tem uma parte que, digamos, é opcional, vai depender do tipo de pitch que você está fazendo. Então, você já pode, nesse pitch, fazer uma oferta, ou seja, eu quero 300 mil de investimento em troca de, sei lá, 10% da minha empresa, digamos assim. Uhum. Tem uma parte de equipe também que, dependendo do mercado e do estágio da sua startup, é interessante, porque, sei lá, imagina que você está criando uma startup dentro do setor de transporte e você tem uma experiência na Uber, isso é interessante. Então, o founder já tem uma experiência dentro desse mercado. Então, o investidor ele pode se sentir mais seguro em investir. Então, você tem que pensar aí se a sua equipe, né, de founders faz sentido colocar um slide para ele. Então, isso aí fica um pouco em aberto também. E eu acho que é importante encerrar com uma call to action bem positiva, uma mensagem positiva para cima, para que o pitch termine de forma positiva mesmo, que o investidor veja que aquilo ali é um bom negócio, sabe? Então, eu gosto de montar nessa estrutura, basicamente, um problema-solução. É algo que a Apple, com o Steve Jobs, usava muito nas apresentações da Apple de novos produtos, e o Tim Cook agora até continua com isso. A gente vê esse problema no mercado, vamos criar essa solução. Isso é bem comum e é um modelo que eu gosto muito. Legal, legal. É realmente as apresentações da Apple são lições sobre apresentação, né? Eu sei que vocês gostam muito da Apple também. Sim. Fala agora sobre as coisas ruins. O que você viu aí de erros? A gente tem que expor os erros para aprender com eles, né? Claro. Mas no dia do seu pitch, não pense em erros. Mas hoje a gente vai falar de alguns. A Laís tem bastante experiência. E isso pode até servir como uma forma de você tentar mentalizar o que não fazer. E achar a forma correta de fazer. Na hora de treinar, com certeza, isso vai ajudar muito. Provavelmente, galera que está assistindo e tal, já viu o Shark Tank, aquele programa para você negociar com os tubarões, né? Então, eu acompanho o Shark Tank há muitos anos, antes de ter a versão brasileira. E o Shark Tank é ótimo para a gente ver o que funciona e o que não funciona, né? Quando a gente está analisando de fora, é muito mais fácil. Então, um erro que eu vejo muita gente cometer no próprio Shark Tank, aí eu convido todo mundo a assistir, tem vários episódios no YouTube mesmo, então vale muito a pena para você analisar a pitch de outras pessoas e ver o que funciona, o que não funciona. Mas um grande erro para mim é quando o pitch termina e os investidores não entenderam o que é que aquela startup faz, que problema ela resolve. Então, isso é muito comum, pode parecer muito óbvio, mas assim, pra gente que está inserido no negócio, que teve a ideia, que está ali trabalhando diariamente, aquilo ali é muito simples. Óbvio. É óbvio. Isso é excesso de firula. Colocou muita firula, a pessoa não. E esqueceu de falar entender o que realmente importa. Então, é aquele teste, né? Que muita gente faz com a avó. Se você está criando uma parada nova, explica para sua avó e vê se ela vai entender, sabe? Ou seu pai, sua mãe, enfim, qualquer... Alguma pessoa que nunca escutou o pitch antes. Nunca escutou, seja uma realidade que não é a dela. Enfim, isso é um teste muito, muito interessante. Ou até para uma criança, tá? A gente fala sempre dos mais velhos, mas pode ser para uma criança também. Porque quando a gente está falando de criança, a gente tem que simplificar ao máximo o nosso vocabulário, o conteúdo, deixar o mais simples e didático possível. Então, fazer esse exercício com uma criança também é interessante. Outra coisa, a criança vai fazer perguntas que adultos não fazem. E essas perguntas os adultos não fazem não porque eles não têm essas dúvidas,
mas não fazem, acabam não fazendo, mas essas perguntas estão lá na mente dos investidores, mas eles não vão te fazer, só que uma criança vai fazer, vai salvar a É sua verdade, vida. é verdade, é verdade. Às vezes a criança é tão pura e ingênua que ela vai fazer umas Vai perguntas que direto você ao fala. ponto. De fato, as crianças são sem firulas mesmo, sem papas na língua, né? Como a gente fala. É. Um outro ponto que eu vejo que é um dos grandes erros quando a gente fala, quando a gente vê Shark Tank, né? É o valuation. Errar aí na questão do valuation, você fazer uma projeção muito fora. Mas esses, para mim, esses são os maiores. E tem um terceiro ponto também que acontece muito no programa, que é a pessoa querer vender uma ideia. Então, a gente tem que ter em mente que startup é diferente de ideia. Você Sim. pode ainda estar no estágio da ideia, desenvolver MVP, mas para você realmente fazer um pitch para conseguir um investimento, cara, você já tem que ter um MVP rodando, você já tem que ter um Sim. teste, você já tem que ter uma validação ali da sua ideia para que de fato você consiga apresentar isso para alguém. Então, de nada adianta a ideia vale um total de R$ 0 e US$ 0, e, enfim. E você precisa É. executar para testar e ir consertando aquilo. Então, esses, para mim, são os principais erros que eu vejo no programa, de fato, que é um pitch super rápido e sem slides, né? Quando a gente fala de pitch, até sem slide, mas também trazendo aí para a realidade da apresentação, do PowerPoint e tudo mais, eu vejo que tem uma similaridade com apresentações corporativas e outros tipos de apresentação, que é a abertura e o fechamento do pitch. Então, a gente sempre fala no Minimiza que o início da apresentação e o final da apresentação são pontos muito, muito, muito importantes. Por quê? O início, porque é quando você vai prender a atenção daquela pessoa que está te assistindo. Então, tem que ser um início impactante. Por isso que eu coloco uma frase de efeito no início, porque você precisa chamar a atenção e hoje vencer o nosso maior inimigo, que é o celular. Então, o Tem algum apresentador exemplo? hoje... Tem algum exemplo dessas frases aí interessantes que você viu já? Cara, a gente já colocou frase que... Deixa eu pensar. Até dando um exemplo de Apple, que eu acho que fica mais fácil até de entender, né? Tem um conceito que a gente usa muito em apresentação, que é a mensagem central. Então, o que é a mensagem central? É quando você consegue resumir a sua apresentação em uma frase. O ponto mais importante da sua apresentação, resumido em uma frase. Simples assim. Você fala essa frase de 2 a 3 vezes ao longo da apresentação para que a sua audiência entenda e grave essa mensagem principal. Quando a gente está falando de pitch, tem que iniciar alguma coisa, essa frase de efeito faz com que você desperte esse interesse. Então, o Steve Jobs, por exemplo, ele iniciava nas conferências da Apple, quando ele tinha ali, ele estava fazendo um pitch, né? Ele estava vendendo ali um Sim, novo sim. produto da Apple, que na maioria das vezes era, sei lá, por que a gente comprou o iPhone, sei lá, 8? Porque o 6 já estava bom, o 7 já era bom também, mas enfim, ele tinha que fazer esse pitch. Então, por exemplo, quando ele começou, quando ele lançou o iPhone para o mundo em 2007, ele falou, ele começa a apresentação dele. Hoje a Apple reinventa o telefone. E isso já faz com que você fale, cara, a Apple tá entrando num novo mercado, inovação, vai revolucionar o mercado. Um outro ponto interessante foi a apresentação que deu vida de novo à Apple, né? Que foi o primeiro iPod. Então, Steve Jobs falou. Tirou do bolso. Exatamente, ele tirou do bolso e ele fala: hoje vocês vão ver que cabem 1000 músicas no seu bolso. Numa época que a gente carregava o Discman, né? Que eram 15, 20 músicas no Ele CD. tirou ainda daquele bolsinho que tem dentro do bolso. E ele falou ainda, Aquele de agora eu descobri moedinha, para né? que serve esse bolsinho aqui. Exatamente. Tem também Então, do MacBook Air, que ele tirou o MacBook Air de dentro de do um envelope. envelope. Pela primeira vez na história, alguém tinha colocado um laptop dentro de um envelope. E aquilo ali foi Exatamente. na época. Então, eu acho que essa mensagem central, ele abrir a apresentação assim,
faz com que você desperte o interesse da pessoa. Tipo, como assim? Eu vou ter 1000 músicas no meu bolso? Que parada é essa? Eu quero continuar assistindo, porque eu gosto de música, é interessante. Hoje eu carrego 15, 20 músicas comigo, num Discman que fica pulando. Então, tipo, eu quero ouvir esse cara. Então, é você iniciar com a mensagem central, com uma frase de efeito, eu acho bem interessante. E talvez seja a parte mais difícil na hora de construir um roteiro, tá? Eu acho que é o mais difícil. E aí, então, esse início, a gente precisa despertar esse interesse. E o final, ele é importante porque é a última coisa que o investidor vai ouvir de você. Então, ele vai ficar com aquilo que você falou por último na cabeça. Então, você tem que, de fato, encerrar de uma forma memorável. E o que a gente vê muito são encerramentos de pitch que não tem uma call to action, né? Não tem nenhuma chamada para ação, não tem, tipo, tá, qual é o próximo passo? Então, acaba o pitch, tá, e aí? Você quer que... Dá um Eu acho exemplo que... de um mau fechamento. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Para mim, o pior fechamento, não só de pitch, mas qualquer apresentação, é você terminar com é isso. É isso. É isso. É isso que eu queria falar com Uma vocês dúvida? hoje. Então assim, você tem que fazer uma pergunta, sabe, pro cara. Tá, vamos pro próximo nível, sabe? Você tem que direcionar o pitch para que o cara queira ir pro próximo nível. Então, esse fechamento pouco apelativo, sem uma CTA, e aí fala, é isso. Eu acho que a pior coisa quando a gente está apresentando com slide é quando do nada fica o slide preto, né? Dizendo que já acabou. E aí todo mundo fica... É tipo aquele filme que do nada termina, o mistério não é revelado, você fica, tá, e aí, já acabou? E o empreendedor acaba perdendo a oportunidade e o ativo mais valioso que ele tem para construir a startup dele, que é o tempo dele. Quando você está fazendo um pitch, você está investindo o teu tempo ali naquele pitch e você não pode se dar o luxo de perder aquela oportunidade. Então, no final, tem que ter uma chamada para o próximo passo. Aí as startups, elas têm várias dúvidas a respeito dos eventos, por exemplo. Um evento aberto ao público. O que eu vou falar que é o próximo passo? Não estou apresentando direto para um investidor, eu não estou falando direto com clientes, tem várias, o público em geral, mas tem várias coisas que as startups podem precisar, não necessariamente investimento, dependendo do estágio que elas estão. Várias startups precisam de mentoria, precisam de apoio, precisam de conexões, precisam de networking. Usuário para fazer teste. Precisam de outros co-founders, né, com outras habilidades que venham e entrem na startup. Então, uma dica aí, quem está fazendo um tipo Startup Weekend, ou não é uma apresentação para um investidor, fala qual é o teu maior desafio e o que você precisa. A gente está nesse estágio aqui, e se alguém quiser entrar em contato aqui está o contato. A gente está precisando de co-founders, programadores, pessoas que consigam nos conectar com alguém da indústria de logística e abra as portas, porque isso vai levar a gente para o próximo estágio. E aí deixa claro, vamos conversar, entendeu? Chama a gente para conversar e encerra com os contatos. E aí o todos os pessoal põe contatos nos vão estar na tela. contatos? QR Code, o que é e-mail, WhatsApp, o que é mais comum? A gente curte muito colocar e-mail, telefone, né, WhatsApp e redes sociais em geral. Então, as redes sociais que você mais usa. E para pitch, eu acho interessante colocar um QR Code do LinkedIn, alguma coisa do tipo, porque aí a pessoa já tem ali o seu perfil completo, já sabe o seu background, o que você estudou, até o que você produz ali de conteúdo no LinkedIn, enfim. Então, o QR Code está sendo uma coisa bem interessante. Eu colocaria de LinkedIn e esses contatos mais básicos. Legal. E problemas assim que dão errado com o hardware, por exemplo. Você tem visto, sei lá, o laptop ele apaga, falta bateria, não tem internet, não consegue. O que você tem de dica? Leva a apresentação no USB e depois no USB não conecta. Então, uma coisa que a gente sempre fala é que
a apresentação ela tem que ser o seu apoio, ela não pode ser a sua muleta. Tem que Então, fazer a apresentação sem slide? tem que fazer a apresentação sem slide. Fala Porque disso. você não pode perder aquele momento. Se você está ali de frente para o investidor, ou você está num evento muito grande, startup, se der pau, como é que você vai perder essa oportunidade? Então, a gente sempre fala isso. Você não pode perder essa oportunidade. Essa apresentação pode ser uma baita oportunidade para você ir para o próximo nível, para sua empresa, etc. Então, você precisa sim estar preparado para apresentar sem os slides. Você precisa estar preparado. Então, e até isso, quanto mais importante a apresentação, mais você precisa se preparar, mais você precisa ensaiar, mais você precisa treinar, cronometrar o tempo é super importante. Enfim, são coisas que são imprevistos que acontecem demais e que você precisa estar preparado. Não tem uma fórmula, né? Você precisa, de fato, estar preparado para isso. Slide é apenas o apoio. Na verdade, o slide falhar pode ser uma super oportunidade para o empreendedor, porque todo mundo vai ficar naquela tensão. E agora, o que vai acontecer? Imagina se você começa a entregar aquela apresentação sem slide, a mensagem que vai transmitir, né? Confiança. E uma coisa interessante, as pessoas falam, mas eu não vou lembrar do que eu tenho que falar. E aí, como que você lembra, mesmo sem os slides? Cara, você precisa, na hora de construir o seu roteiro, que é isso que eu falei, né? Começar com uma frase, problema, mercado, solução, blá, blá. Você precisa criar uma história com isso. Porque quando nosso cérebro, ele lembra de histórias. A gente não armazena informações soltas. A gente armazena como se o nosso cérebro fosse várias caixinhas, que cada caixinha tem uma história e a gente consegue contar aquela história. Então, num pitch, você pode criar uma história, porque aí na sua cabeça vai ser muito mais fácil de contar, porque isso tem um início, meio e fim. Então, dando até um exemplo de uma startup que eu gosto muito, que é a Max Milhas. O fundador, né, o founder, o Max, que é um mineiro, ele conta, quando ele está falando do Max Milhas, ele fala, o Max Milhas surgiu porque uma vez eu fui comprar uma passagem aérea para visitar minha namorada e a passagem estava R$100. A passagem estava R$100, eu fui comprar na hora, porque estava muito barato, mas aí deu um pau lá no carrinho, no sistema, e ele teve que refazer a compra. E aí, naquele mesmo minuto, a passagem que estava 100 foi para R$500. Olha que doideira. Mas ele viu que, apesar da passagem ter quintuplicado o valor, a quantidade de milhas permaneceu a mesma. Ou seja, se ele tivesse milhas, ele conseguiria viajar pela mesma quantidade de milhas. Ou seja, só o valor mudou, a quantidade de milhas não. E aí, na hora, ele tentou ligar para alguns amigos para ver se ele podia comprar milhas dos amigos, mas os amigos não atenderam e tal, e ele deixou passar. Ele falou que ele era pão duro demais, que ele não amava tanto a namorada assim. Mas então, ele decidiu criar a plataforma justamente para quem tem milha sobrando querer vender, e quem quer comprar passagens mais baratas conseguir usar a milha dessas outras pessoas. Ou seja, eu contei aqui, eu sou uma pessoa que eu não conheço o Max, eu sou uma super usuária de Max Milhas, mas eu não conheço, eu ouvi ele falando poucas vezes, mas eu consegui aqui transmitir de uma forma muito, muito natural, sem slide, sem nada, sem treinar, um pitch aí de como surgiu o Max Milhas e que problema ele está resolvendo. Então, tudo isso porque tem uma história por trás. Então, quando a gente consegue colocar uma história, e muitas vezes a história ela existe, você não precisa inventar a história, mas a gente está tão acostumado de no slide colocar o título e o bullet point que a gente esquece de criar, de contar essa história para as outras pessoas e a gente fica focado na informação que a gente quer passar. Quando, na verdade, a história é a melhor coisa. Que legal, o poder das histórias. E se você quiser conhecer mais sobre o poder do storytelling das histórias, entre no programa. A Laís ela vai dar um workshop sobre isso. A gente fez vários episódios do Resumo Cast sobre storytelling. E é isso que ela falou. Ela não é a Max Milhas, ela não trabalha na Max Milhas, não sabe da história deles, mas sabe, escutou o pitch, escutou a história e aquilo gruda na mente das pessoas. E é isso que você quer não só decorar a sua história para
se por acaso o slide não funcionar, mas também para as outras pessoas multiplicarem, contarem, espalharem, disseminarem a sua história pelo mundo. Então, é a melhor forma de fazer um pitch é contando história. Eu concordo também, 100% com a Laís. Laís, faça o seu pitch, faça o seu, o seu fechamento e diz para o pessoal como é que eles podem conhecer mais sobre a Minimiza. Legal. O Minimiza é uma empresa de apresentação, então a gente cria apresentações personalizadas para grandes empresas, para startups, e a gente também ensina profissionais de diferentes segmentos, diferentes áreas, a criar apresentações melhores e sem firulas dentro da metodologia que a gente desenvolveu para que qualquer pessoa, mesmo que não seja designer, possa criar uma boa apresentação. Então, eu e meu irmão, que é o meu sócio, a gente ensina profissionais a se destacarem, a darem um salto na carreira desenvolvendo apresentações melhores e ajuda aí empresas e empreendedores a se apresentarem melhor também, a apresentar melhor seus serviços, seus produtos. A gente está no Instagram, então Minimiza Apresentações, sigam lá, a gente dá dicas diárias sobre apresentação, então é um canal legal para vocês seguirem aí a gente, começarem a acompanhar o nosso conteúdo. E lá no LinkedIn também, Minimiza Apresentações Sem Firulas, vocês encontram também a gente. Legal, obrigado, Laís. E a Laís é a nossa grande parceira aqui do ResumoCast for Startups, que o nosso programa, o Idea Lab, ele fecha as inscrições no dia 31, agora desse mês de agosto. Então, visita lá resumocast.com.br/for startups. A gente vai colocar o link na descrição desse vídeo aqui. E tem também o site do Minimiza. A gente vai colocar também aqui na descrição. Boa. Obrigado, Laís. Obrigada, Gustavo. Valeu, Tchau, gente. Um abraço.